E como, o bispo também falou aqui, a gente já está vendo testemunhos, Deus ele já começou a fazer. Quando Deus ele coloca um propósito, no coração do servo dele, não é à toa. É porque ele vai honrar. Amém? E eu queria dizer para você que está aqui nessa noite de hoje, que hoje, o Senhor quer falar muito assim sobre a nossa vida espiritual. Hoje também você vai receber bênção. Talvez você consiga sair daqui hoje também contando um testemunho, mas é um testemunho espiritual. Amém? Deus ele quer nessa noite avivar a igreja dele. Ele quer nos despertar. Amém, queridos? Porque não é errado a gente dobrar os nossos joelhos, em prol de uma causa. A gente tem mesmo que fazer isso. Até porque a própria Bíblia fala, sem mim nada podeis fazer. Se a gente não pedir para o Senhor, se a gente não dobrar os nossos joelhos pelas nossas causas, pelos nossos impossíveis, nada vai acontecer. Porque se for pela força do nosso braço, nada vai acontecer. Só que nessa noite, o Senhor ele falou no meu coração algo assim, um pouquinho diferente. Você também vai sair daqui abençoado. Talvez com um testemunho para contar. Mas eu queria que a igreja se atentasse para o lado espiritual dessa palavra. Amém? Que a igreja colocasse no coração o que Deus ele me ministrava. Quando Paulo ele falou esse versículo, por essa causa me ponho de joelhos. Essa causa que Paulo estava se colocando de joelhos era a igreja de Cristo. Essa causa a qual Paulo dobrou os joelhos era o Evangelho. Volto a repetir, você não está errado de vir aqui buscar qualquer outra causa. Pelo contrário, você está no lugar certo. Eu creio e profetizo que você vai receber. Mas eu queria deixar bem claro qual foi a causa que fez Paulo dobrar os joelhos. Amém? Foi a causa da igreja de Cristo. E assim como a gente tem ouvido, nesses últimos dias até aqui mesmo, o bispo já falou várias vezes da indignação dele, que também é a minha, eu creio que de vários irmãos, porque a gente, infelizmente, tem visto a igreja de Cristo se corromper. A gente tem visto coisas assim erradas, coisas que escandalizam o nome de Jesus. Coisas assim que atrapalham a gente de falar do amor do Senhor. Porque muitas vezes a gente vai falar do Senhor e as pessoas julgam por causa de maus testemunhos de outras igrejas, de outros irmãos, de outras pessoas. E às vezes a gente fica até desacreditado, não é verdade? De falar do amor de Deus. Então, eu queria pedir para a igreja, estar mais atenta. Queridos, você tem as suas causas, mas não esqueça da causa da igreja. Não esqueça de você também, assim como Paulo fez, clamar pela igreja. Dobrar os seus joelhos e pedir a misericórdia do Senhor. A gente realmente está vivendo os últimos tempos. Os escândalos. Eu vi o João falando aqui no comecinho do louvor, que daqui a pouco a gente vai começar realmente a sofrer perseguição, a ser impedido de falar do amor de Cristo. Então, assim, Deus ele falou muito comigo nessa palavra, que a gente tem que dobrar os nossos joelhos pela causa do Evangelho. Amém? Foi isso que fez Paulo dobrar os joelhos. Essa passagem, queridos, eu vou ler ela inteira,
Porque às vezes a gente coloca uma campanha aqui, coloca um propósito e a gente fica muito no automático. Às vezes a gente fala uma frase, às vezes até pela correria do dia a dia, você nem se atenta, você não vai buscar aquilo que está sendo pregado aqui, sabe? Você não vai se aprofundar naquilo que você está ouvindo aqui. Às vezes a gente fica bem assim ali no rasinho, você pega um texto e fica só naquilo, mas assim, Deus ele quer fazer infinitamente mais. Ele não quer só, tipo, abrir uma... Não que eu estou desmerecendo, viu, irmã? Mas Deus, ele não quer só abrir uma porta de emprego. Isso é maravilhoso. Foi a causa dela, que Deus te abençoe. Já deu tudo certo naquele lugar, porque foi o Senhor que abriu essa porta. Mas assim, Deus, ele quer abrir portas de emprego. Deus, ele quer dar curas. Deus, ele quer fazer, assim, inúmeras coisas. Mas Deus, ele não quer que a gente se esqueça que ele também quer que a gente dobre os joelhos e se lembre de clamar pela igreja. Eu não guardo o nome, principalmente se for em inglês. Eu não sei falar, eu não vou lembrar, né? Mas eu já ouvi várias pessoas falando, né? Que está para acontecer um avivamento, e um grande pregador aí, que eu não lembro o nome, né? Falou que esse avivamento vai começar pelo Brasil. Só que assim, por enquanto, queridos, infelizmente, no Brasil, a gente só está vendo escândalos. Então foi isso que o Senhor me ministrou, sabe? Para estar trazendo para vocês nessa noite. A gente vai estar lendo esse texto, e eu queria até também estar falando até da igreja primitiva, sabe? Da igreja do passado. E fazer até uma comparação, sabe? Da igreja do passado com a nossa agora. Dos cristãos do passado com a gente agora. Infelizmente, existe uma grande diferença. A diferença é gritante. E, infelizmente, a diferença é para pior. Sabe? Se a gente for comparar a igreja do passado com a igreja de agora, a diferença é para pior. Os cristãos, né, da igreja primitiva, o que eles passavam, o que eles suportavam pelo evangelho, a gente talvez não suportaria. Porque às vezes, queridos, por coisas assim, digamos assim, entre aspas, menores, a gente já quer parar. Sabe, às vezes você ora por uma causa, que nem esse propósito é de estar orando, dobrando os joelhos por uma causa. E às vezes a gente já tem um tempo de igreja, já orou um tempo, né, já clamou, e assim, às vezes não aconteceu, e você já, tipo, desanimou. Sabe? Tem gente que já quer parar, já quer desistir. E Deus, ele me ministrou tanto, sabe? Dos heróis da fé do passado, do que aquelas pessoas enfrentavam. Queridos, eu vou ler algumas coisas aqui, e eu vou ser sincera com vocês, que assim, olha, eu lendo isso, eu fico até com vergonha, às vezes, de falar que eu sou cristã. Porque eu não sei se eu tenho a fé de enfrentar o que essas pessoas enfrentaram, sabe? E Deus, ele quer me avivar nessa noite, ele quer avivar você, sabe? Para que a gente consiga chegar no patamar, sabe? Dessas pessoas que eu vou estar citando aqui, que eu vou estar lendo textos, falando sobre eles, sobre o que eles enfrentaram, que assim foi coisa muito maior do que a gente enfrenta, sabe? Às vezes, assim, queridos, eu estava lendo e eu fiquei pensando assim, eu não posso falar que eu enfrento perseguição, eu não posso falar nem que eu tenho luta, é uma vergonha eu falar que eu tenho luta. Só que assim, aqui na noite de hoje, só eu e Deus sabe como eu estou nesse altar, só eu e Deus, e o bispo e a pastora Camila sabem o que eu estou enfrentando, mas amém, eu estou aqui. Eu estou aqui e eu falo para o Senhor, Senhor, o que eu estou enfrentando, ou o que eu acho que eu estou enfrentando, não é nada perto do que os meus irmãos passaram lá atrás. E assim, queridos, não é nada perto do que nós vamos passar lá na frente. Então, por isso esse culto de hoje, sabe, assim, por isso esse despertamento na noite de hoje, sabe, por isso hoje o Senhor fala para mim e para você que Ele quer nos avivar. É um culto de avivamento, é um culto de renovo, porque, queridos, as lutas que nós enfrentamos, como eu falei, comparado a coisas que eu vou ler aqui, não são nada.
Mas, às vezes, essas lutas, assim, já são o suficientes para fazer a gente desistir, sabe? A gente parar, a gente querer parar, a gente, sabe, não saber esperar. Às vezes a gente já não quer mais nem orar, porque eu já orei, não aconteceu, sabe? E a gente vai desanimando, 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 e isso é seta do inimigo, é ele que coloca o desânimo, é ele que quer que você e eu pare. E por isso o Senhor falou que esse culto ele é de avivamento. Sabe, é um culto, querido, assim, onde eu vou te pedir para a única causa que você pense nesse culto seja a causa espiritual, seja o seu avivamento, seja o seu renovo. Porque, querido, se você sair desse culto renovado e avivado, você não vai precisar, sabe, dobrar seus joelhos por qualquer outra causa. Sabe, porque você já está avivado, você está renovado, você vai enfrentar as causas. E eu vou te falar uma coisa aqui. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele faz, já teve testemunhos aqui hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Teve muito cristão que morreu pelo Evangelho. Queridos, teve gente que foi salva. Teve gente que teve livramento da parte do Senhor. A gente conhece inúmeros milagres maravilhosos, né, que a gente lê e aviva a nossa fé. Só que a gente tem que olhar um pouquinho para o outro lado do Evangelho. Sabe qual lado? O lado da renúncia. O lado de você aceitar o não de Deus. Sabe, o lado, tipo assim, da sua vida não ter a mesma importância que tem a obra do Senhor. Querido, se eu fosse olhar para a minha vida, eu não estaria nesse altar no dia de hoje. Só que a minha vida, a minha dor, não é mais importante do que o reino. Amém? Eu creio que eu vou sair daqui nessa noite avivada. Eu creio que o Senhor Ele vai me renovar. Eu creio que eu vou conseguir vencer tudo aquilo que tem se levantado na minha vida. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou dobrar o meu joelho nessa noite pelas minhas causas particulares. Eu vou dobrar o meu joelho nessa noite pela Igreja de Cristo, começando por você. Sabe, começando pela sua vida. Sabe, a gente não pode aceitar ser uma igreja fria, ser uma igreja morna. Sabe, Deus Ele não quer isso, Ele quer nos avivar. Ele quer um povo comprometido com o reino. Deus Ele quer compromisso. Sabe, queridos, os cristãos do passado, eles não se importavam, sabe, de enfrentar leões, de morrer nas arenas. Eles não se importavam de ser apedrejados. Entre ser apedrejado e negar Jesus, ele preferia morrer apedrejado. Entre ser lançado na cova de um leão ou negar Jesus, eles preferiam ser lançados em covas de leão. E às vezes, queridos, por nada e por tudo, a gente quer parar. E não é isso que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Ele não quer que a gente pare. Na noite de hoje, o Senhor Ele quer nos despertar, nos renovar, nos avivar. Amém? Queria estar lendo aqui o tema dessa campanha. Está em Efésios 3, do 14 ao 21. Eu vou estar lendo tudo. Lembrando, né? Eu tinha destacado 2 pontos aqui, mas eu já acabei falando, mas... O primeiro ponto que eu queria estar destacando nesse texto que a gente vai estar lendo. O primeiro ponto é... Quem estava se pondo de joelhos aqui era Paulo. Amém? O segundo ponto. Paulo se pôs de joelhos pela causa do Evangelho de Cristo. Amém? Amém? Eu não lembrava que hoje acabava esse propósito, mas é por isso que o Senhor está me falando, sabe, assim, de avivamento, de renovo, porque, gente, a gente está saindo de um jejum de 30 dias. Vocês acham que tem como Deus não responder?
Vocês acham que tem como você entrar nesse culto de encerramento de um jejum de 30 dias e sair igual? Não tem como. Amém? A oração de Paulo pelos Efésios. Ou, em outras traduções, a oração de Paulo pela igreja de Efésios. Amém? Por essa causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados, fixados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que impera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e por todos sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Você entendeu essa oração que Paulo fez, o que a gente acabou de ler? Ele clamou pela igreja, né, para que a igreja fosse fortalecida no Senhor, para que a igreja estivesse fixada no Senhor. Amém? Ele orou, ele dobrou os joelhos pela causa do Evangelho. Agora eu queria falar um pouquinho para vocês do que aconteceu, né, com Paulo. Eu acho que todo mundo já conhece um pouquinho, né, da história de Paulo. Mas eu queria estar reforçando nessa noite. Paulo, ele vivia para Jesus. Ele vivia pelo Evangelho. A vida de Paulo era só pregar. Paulo não casou, Paulo não teve filhos. Paulo, depois que ele conheceu Jesus, não estou falando quando ele era Saulo, tá? Estou falando Paulo. Paulo, o apóstolo de Cristo. Paulo, esse viveu e morreu por Jesus. Amém, igreja? Paulo sofreu perseguições, calúnias, humilhações, acusações, fome, frio, inúmeras tribulações, dores, angústias, açoites, cansaço, apedrejamento. Amém, queridos? Você passa por isso? Continuar um pouquinho mais. Eu vou querer ler um pouquinho sobre o que Pedro passou. Amém? Pedro, depois de se arrepender de negar Jesus, ele virou um verdadeiro pescador de almas. Ganhou muitas almas, pregou o Evangelho e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele se sentia indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Você é perseguido? Queridos, eu lendo essas coisas, eu não tenho coragem de falar que eu sofro perseguição. Eu não tenho coragem de falar que eu enfrento lutas, que eu tenho problemas, eu tenho vergonha. Sabe, eu me envergonho até de falar que eu sou cristã. Porque
por bem menos que isso, talvez eu já teria parado. Talvez não, com certeza, se eu estou em pé aqui nesse altar, é pela misericórdia de Deus. É porque Ele me sustenta e porque Ele tem misericórdia. Senão eu não estaria aqui. Acredito que muitos de vocês sejam a mesma coisa. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre a vida desses grandes homens de Deus e o que eles passaram por serem homens de Deus. Não é porque eles eram criminosos, porque eles faziam coisas erradas. Eu vou falar sobre o preço que eles pagaram por servir ao Senhor. Mas antes disso, para não ficar pesado, eu vou falar um pouquinho sobre as bênçãos do Senhor, amém? Sobre as promessas do Senhor na nossa vida. Queridos, a Bíblia, eu dei uma pesquisada, ela tem 8.810 promessas. Amém, igreja? Essas 8.810 promessas, elas estão divididas em 6 categorias. E eu queria falar assim rapidamente sobre cada uma delas, resumidamente. Amém? Primeira promessa. Promessa de salvação. A primeira coisa que o Senhor nos promete, e a mais importante de todas as promessas e das bênçãos que o Senhor tem para nós, é a nossa salvação. Amém? Em Efésios 2:8 está escrito assim: porque, pois, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, se a sua salvação, se a minha salvação não fosse uma promessa do Senhor, uma bênção do Senhor, desculpa te dizer, você estaria condenado. Se fosse pelos seus méritos, pelos meus méritos, nós estaríamos condenados. Então essa é a primeira e mais importante promessa do Senhor para nós, a promessa da salvação. E quando eu li isso, sabe assim, Deus ele começou a me ministrar que muitas vezes a gente deixa essa promessa tão grandiosa e maravilhosa um pouquinho de lado, porque a gente começa a olhar para as coisas terrenas. Sabe, queridos, muitas vezes a gente está mais interessado, sabe, em fazer uma faculdade, em trocar de emprego, em ganhar mais, constituir família. Sabe, a gente está mais interessado em ganhar dinheiro do que nessa promessa. Lembrando que essa promessa é pela graça. Você não merece. Eu não mereço. E o Senhor, Ele pagou o preço. E Ele nos deu isso. É um presente do Senhor. E às vezes por coisas mundanas, por coisas terrenas, a gente deixa de buscar pela salvação da nossa alma. Sabe? Por isso que eu falei que o culto de hoje é muito voltado para o lado espiritual. Sabe? O que o Senhor Ele quer de nós é que a gente não perca aquilo que Ele pagou tão caro. Ele pagou tão caro, querido, na sua salvação, na minha salvação. É como eu li aqui, foi pela graça, mas não foi barato. Foi preço de sangue. Quando interrogaram Jesus, perguntando o que o homem deveria fazer para salvo, como ele poderia ser salvo, Jesus ele disse assim: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Está em Mateus 19, versículo 16, o que a gente acabou de ler. Eu queria estar lendo também, porque como eu estava falando, às vezes a gente perde um pouco o foco, né?
salvação. E às vezes, na maioria das vezes, por coisas terrenas. E eu queria estar lendo Lucas 12, 19. Está escrito assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Queridos, infelizmente tem muitos cristãos pensando assim, sabe? Que você só tem que conquistar as coisas daqui, juntar em celeiros, juntar bens, juntar dinheiro. E esquece que em primeiro lugar a gente tem que buscar o reino. Buscar em primeiro lugar o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Mas às vezes a gente esquece, a gente corre tanto atrás dessas coisas, às vezes você deixa de vir no culto porque você está cansado de tanto que você trabalhou. Lógico que você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, senão a gente não paga a conta. Mas, querido, a prioridade na vida do cristão é buscar a Deus. Deus, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe que você tem suas contas para pagar. Mas a gente tem que colocar como prioridade estar na casa do Senhor. Como sempre falado aqui, a gente tem dois cultos, quinta e domingo. Era para, tipo assim, chegar na quinta e domingo, ter que fazer culto 3 vezes, não caber as pessoas na igreja. E não tem sido assim. Porque às vezes, sabe assim, muitas pessoas entram aqui, sabe assim, buscando o evangelho da prosperidade. Sabe, não é buscando realmente ser salvo, não é buscando, sabe, se engajar na obra, sabe, é só sendo mais um. E aí depois acaba até se esfriando e saindo, falta compromisso. Sabe, assim, a gente tem que entrar aqui nessa igreja e, sabe, servir ao Senhor, assim como Ele fez por nós. Ele deu o melhor, Ele deu até a última gota de sangue. E às vezes a gente não faz nada. Nada. Às vezes você vem quinta e domingo e acha que está abafando. Que está fazendo muito. Nós não estamos fazendo nada. Sabe, são tantas promessas, tantas bênçãos, tantas coisas que Deus, Ele tem, né, para fazer, tanta coisa que Ele nos dá. O que a gente dá em troca? O que a gente faz? Nada. Nada, querido, a gente não faz nada. E um pouquinho mais para frente, em Lucas 12, 20, um versículo para frente, está assim: mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Sabe, é isso que eu estava falando, às vezes a gente está tão assim, focado nas coisas do mundo, e buscar as coisas do mundo, e você esquece da sua salvação. E Deus, Ele fala o quê? Louco. Gente, é loucura trocar a salvação por qualquer coisa, por qualquer pessoa. É loucura. É loucura. Deus, Ele chama de louco. Amém, igreja? Você está entendendo o que Deus está falando com você essa noite? Queria estar lendo a segunda promessa. Promessa do Espírito Santo. Está em João 14, do 16. É João 14, 16. Eu vou lendo para não atrasar, tá bom? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Querido, você não está sozinho. A gente acabou de ler aqui o quê? Que o Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Ele habita em nós. Então, por mais que às vezes você acha que está difícil para você, está difícil para mim, porque nós somos humanos, nós somos fracos mesmo, nós somos limitados.
Mas o Espírito Santo que habita em nós, não é. Amém? E é uma promessa do Senhor. Ele nos promete o Espírito Santo. Amém, querido? Que você venha se apegar nisso nessa noite, a essa promessa de que você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. Está difícil? Ele te ajuda. Ele te fortalece. Ele te dá a mão. Você não está sozinho. Amém? A terceira promessa. Promessa de ajuda temporal. Temporal é aquilo que só dura por um tempo. Como a gente falou aqui, às vezes assim a gente é abençoado, tipo, com um carro, com uma casa, até mesmo com uma família, mas assim, são bênçãos temporais. Elas não são eternas, não é como a salvação. A salvação é eterna, ponto. Bênçãos temporais é aquilo que Deus ele te dá, tipo, até para você continuar, sabe? Tipo assim, para você ver que vale a pena continuar. Aí Deus ele abre uma porta de emprego, Deus ele coloca uma pessoa para te ajudar, sabe? Assim, no momento de dificuldade. São as bênçãos temporais. Às vezes Deus ele te dá um carro, Deus me deu um carro. Eu não tinha condição. Eu andava com um Palio 97 com o documento impagável, não conseguia pagar, não conseguia, sabe, fazer nada com aquele carro. Eu andava na rua em oração, Senhor, não deixa a polícia parar, senão vão levar meu carro. Vivia quebrado, mas era o que eu tinha e assim, eu fazia compra com ele, eu ia trabalhar com ele, me ajudava, eu ainda andava orando, Senhor, não deixa levar, porque é o que eu tenho. E assim, eu não tinha causa na justiça, eu não tinha dinheiro para receber, eu não tinha nada, mas a minha mãe tinha. Só que fazia 10 anos que a minha mãe tinha morrido. E saiu uma causa de justiça da minha mãe, entendeu? E a gente recebeu, os filhos recebeu. Mas assim, eu tenho certeza que foi um presente do Senhor, entendeu? E eu troquei meu carro. É assim, sabe, são coisas que o Senhor dá até para você, tipo, continuar. Queridos, quando eu ganhei esse carro, 1 ano antes, eu não tenho vergonha de falar que eu estava na igreja, inclusive eu estava chegando aqui nessa igreja, mas eu já tinha vindo de outra, eu já era presbítera, eu já era serva do Senhor, eu estava quase passando fome na minha casa. E eu questionava o Senhor, mas eu não questionava o Senhor por rebeldia, por nada disso assim. Eu falava assim, Senhor, como que meu filho vai te buscar se ele está vendo que a gente não tem nada em casa? Mas eu vinha, querido, eu vinha, eu louvava, eu chorava, e ninguém aqui na igreja, até o bispo me deu uma bronca, mas por que você não falou? Mas eu sabia que Deus ele ia me socorrer, e era um processo que eu precisava passar, e talvez você está passando um processo difícil, que você não entende, mas calma, lá na frente você vai ter uma bênção, sabe? Pode ser que não seja um carro, pode ser uma coisa muito melhor, porque assim, Deus ele me deu essas bênçãos, sabe, temporais, ele dá pra gente, ele nos sustenta. Sabe, assim, depois ele abriu porta de emprego para mim, abriu porta de emprego para o meu marido, sabe? A gente ganhou esse carro do Senhor e a gente começou a viver muito bem. E aí, hoje em dia, tipo, quando acontece alguma coisa, que nem no final, depois, eu trabalhei acho que quase 2 anos, saí do serviço e tal, e assim, na hora que eu ia me preocupar, eu lembrei daquilo que eu tinha passado lá atrás. Eu falei, não, mas o Senhor não deixou, né, eu ficar naquela situação. Ele me tirou, eu passei um deserto porque eu precisava aprender a confiar e depender do Senhor, mas o Senhor me tirou. E é isso que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente passa uma prova que é parar. Não, querido, continua. Continua. Eu estava ali onde está o Camilo e a Cleo, sabe, assim, de mão levantada, estava chorando, sabe, porque na minha geladeira não tinha nada. Eu mandava meu filho para a escola todo dia, ele não podia faltar na escola, porque na escola ele comia uma coisinha diferente. Em casa, às vezes, eu não tinha. Sabe, tipo assim, quando eu tinha o arroz, não tinha o feijão. Quando eu tinha o arroz e feijão, não tinha um alho para temperar. Teve uma semana, queridos, eu não tenho nem vergonha de falar isso. A gente passou uma semana comendo arroz com sal, porque não tinha tempero, e batata, que a gente tinha ganhado umas batatas. Quando acabou a batata, sabe o que a gente fez? A gente começou a fritar a casca da batata, e até o cachorro comia. Sabe, a gente passa perrengue. Não é porque a gente está na casa do Senhor que vai ser tudo mil maravilhas, não. A gente passa perrengue, crente passa perrengue, sabe? Mas se a gente não tem esses desertos, você também não tem testemunho, sabe? Hoje eu posso testemunhar.
que o Senhor supriu. Hoje não falta. Hoje não falta nada. Mas hoje, por exemplo, era o Senhor trabalhando na minha vida, porque hoje eu sou autônoma. Só que mesmo sendo autônoma, eu ganho o dobro do que eu ganhava nessa época, quando o Senhor, né, me deu um serviço. Eu fui registrada, tudo certinho, mas assim, hoje eu ganho o dobro. O que o Senhor, eu percebo que Ele estava me ministrando? Aprender a confiar e depender dEle. Porque se fosse hoje, eu continuaria lá onde eu estava, ganhando o que eu estava ganhando, com medo de ousar. E aí, quando eu vi que aquele serviço já não estava mais legal, eu estava ficando estressada, estava me atrapalhando até de fazer a obra de Deus, eu falei, eu vou sair, Deus vai me honrar, e Deus me honrou. Eu estou ganhando o dobro, mas eu sou autônoma. E glória a Deus, eu sou autônoma, eu dependo do Senhor. O Senhor vai me dar saúde, o Senhor, Ele vai me dar cliente. E isso, querida, a gente só aprende quando a gente passa por lutas. Amém? Por isso, Deus, Ele permite as lutas nas nossas vidas. Para a gente se aprofundar, para a gente se apegar. E você vai vencer, em nome de Jesus, todas as suas lutas. Quarta promessa. Promessa de fortaleza. Tem alguém aí precisando ser fortalecido pelo Senhor? Eu sou a primeira. Eu queria estar lendo Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem contra ti. Eles serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Amém? Sabe o que eu entendo lendo isso? Que a minha luta não é minha, é do Senhor. A sua luta não é sua, é do Senhor. Amém? E é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te ajudar. E você já viu Ele perder alguma luta? Alguma batalha? Por que você vai perder? O Senhor vai te fortalecer, você vai vencer. Amém? A quinta promessa. Promessa do céu. Queridos, está em Apocalipse 3:21. Antes de ler, eu queria te pedir para você prestar atenção no que você vai ler. E para você tentar visualizar o que você está lendo. Amém? Enquanto a gente está lendo, tenta visualizar o que você está lendo, o que você está ouvindo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Será que vale a pena você vencer? Você consegue imaginar, você tem a dimensão do que é você chegar no céu e sentar no trono com Jesus? Será que não vale a pena a gente vencer tudo que a gente passa aqui? A gente renunciar tudo que a gente renuncia aqui? Queridos, assim, Deus, Ele tem tanta coisa para fazer, Ele já fez tanta coisa, mas olha, de verdade, lendo esse versículo, sabe, assim, se fosse só, não só isso, né, porque é muito, mas assim, entre aspas, se fosse só isso, se a promessa fosse só essa, já valeria a pena. Eu vou ler de novo para você. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma promessa? Só essa daqui já tá bom, não tá? Mas tem a sexta. Só que a sexta promessa, eu vou deixar por último, porque eu creio que essa sexta promessa que o Senhor tem para a nossa vida, ela vai se cumprir na noite de hoje. Ela vai se cumprir aqui nessa igreja na noite de hoje. Na hora que eu falar qual é essa promessa, ela vai se cumprir. Eu creio, você crê? Amém.
Como eu falei no começo, né, sobre falar um pouco, né, sobre a igreja do passado, eu queria estar falando um pouquinho, rapidamente, porque eu sei que já é 9h30, sobre Estevão. Amém? Estevão, ele foi preso por pregar Jesus e sentenciado à morte. A morte, apedrejado. Estevão, a Bíblia ela não relata, mas assim, tem estudos que dizem que Estevão provavelmente não tinha mais do que 17 anos. Queridos, a gente está falando de um jovem de 17 anos que morreu apedrejado sem ter feito nada. Sabe o que ele fez? Pregou Jesus. Sabe o que falaram para ele? Que ele estava pregando uma blasfêmia. Aí julgaram e condenaram. O veredito? A morte. A morte de apedrejamento. Aí eu pergunto para você e para mim. A gente passa a luta? Você tem perseguição? Eu não lembro onde está escrito esse negócio, né, de Estevão, esse acontecimento, melhor dizendo, na vida de Estevão. Então eu não vou estar lendo aqui porque eu não lembro onde está. Mas a Bíblia fala que Estevão, enquanto ele recebia as pedradas, ele olhava para o céu. Sabe o que ele via? Jesus. O céu estava aberto. Ele estava recebendo as pedradas. E ele via Jesus. Sabe como Estevão estava? Cheio do Espírito Santo. Será que nós, queridos, trazendo para a nossa vida hoje, quando a gente recebe pedradas, será que a gente olha para Jesus? Será que a gente se enche do Espírito Santo? Eu estou falando isso para a igreja, isso serve primeiramente para mim. Ou será que quando vem a pedrada, quando a gente sente a dor, a gente quer parar? Como eu falei aqui, né, Estevão, ele era jovem. Eu queria estar falando de outros 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amém? Todo mundo conhece a história, né? Não precisa nem falar, né? Que eles enfrentaram a fornalha de fogo ardente. Só que assim, diferentemente de Estevão, eles foram salvos. O Senhor não permitiu que aquela fornalha queimasse eles, não permitiu a morte daqueles jovens. Mas quando o rei veio com o decreto para eles se dobrarem, para eles adorarem outros deuses, porque senão eles iriam enfrentar a fornalha, sabe o que esses jovens falaram? Se o Deus a qual a gente serve quiser nos livrar, amém. Se ele não quiser, amém. A gente morre, mas a gente não nega ele. A gente não vai se dobrar para a sua estátua. Sabe o que é isso, querido? Confiança, entrega. Sabe, a vida daqueles jovens aqui na terra não tinha mais importância do que a vida deles no céu. Não tinha, queridos. Sabe, era mais importante para eles continuar servindo Jesus, garantir a salvação, saber para onde eles iriam, do que perder a vida aqui. Porque eles sabiam que se eles enfrentassem aquela fornalha e Deus não salvasse, eles tinham a salvação deles no céu. Eles estavam assim, sabe, assim, mais preocupados com aquilo, assim, o que era mais difícil para eles perder era a vida eterna, não era a vida aqui. E é por isso que Deus estava me ministrando, né, que a gente tem que estar realmente pensando na outra vida, no reino, no céu, focado no céu. O foco do cristão tem que ser o céu, senão não faz sentido, querido. Sabe, Daniel também. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Veio um decreto do mesmo rei perturbado, né? Esse era
enviado de Satanás. Esse rei fez um decreto onde não poderia orar. E foram falar para ele: o senhor não fez um decreto impedindo de orar, e quem orasse ia ser lançado na cova dos leões e tal? Ele fez. Então, Daniel está orando. Aí ele chamou Daniel. E aí ele deu a opção para Daniel, tipo assim, de não orar mais, e estava tudo bem. Daniel também não se dobrou. Ele continuou orando ao Deus dele. Ele preferiu ser lançado na cova dos leões. E mais uma vez o Senhor ele bradou. Eram 7 leões famintos. Não tocaram em Daniel. Não aconteceu nada. Porque o Senhor ele guardou. Amém, queridos? Voltando um pouquinho nos 3 jovens da fornalha. Eu esqueci de falar isso. E Deus me incomodou para estar falando isso. Eles foram jogados, amarrados, os 3. Quando eles foram olhar, quando esse rei foi olhar, tinham 4. E soltos. E andando para lá e para cá. E o fogo não queimava. Queridos, a Bíblia fala, depois você lê Daniel, a Bíblia fala que nem com cheiro de fogo eles estavam. Que nenhum fio de cabelo deles foi danificado. Mas sabe o que eu queria deixar para a reflexão da igreja? Não é o livramento em si. Porque assim, o que Deus ele me ministrava é que Ele é sim o Deus que livra, o Deus que cura. Ele é. Mas Ele também fala não. Sabe, do mesmo jeito que Ele livrou muitos, né, como esses que a gente citou aqui, teve outros que realmente morreram pelo Evangelho. Paulo foi decapitado. Teve discípulo de Jesus que foi cortado ao meio. João foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Sabe o que Deus ele me mostra aqui? Queridos, tem coisas na sua vida que Deus ele vai te dar vitória sim. Mas tem coisas que você vai renunciar. Se você tiver que renunciar a sua vida aqui, você está pronto para morrer por Ele? Como esses cristãos lá de trás estavam? Se, como o João falou no começo do culto, começar a vir mesmo a perseguição, porque é bíblico, vai acontecer. Se você tiver que negar Jesus ou ir para a cova dos leões, o que você vai fazer? Se você foi impedido, como tentaram impedir Daniel de orar, se você foi impedido de falar de Jesus, se você foi impedido de vir para a igreja, o que você vai fazer? Você vai negar ou você vai preferir morrer pelo Evangelho de Cristo? Será que a igreja de hoje está preparada para morrer? Porque, querido, preparado para vir aqui receber bênção, você tá, eu tô. É fácil. Mas o Evangelho não é de facilidade. Sabe, assim, estão pregando um Evangelho aí fora que não condiz com aquilo que a gente lê na Bíblia. Sabe, o Evangelho também é renúncia. O Evangelho também é dor. O Evangelho também é enfrentar perseguição, é enfrentar leões. Amém, queridos? O Evangelho também é tudo isso. E assim, Deus, Ele, sabe, me ministrou muito, sabe, assim, sobre um comparativo da igreja de hoje e da igreja de lá de trás. Sabe, assim, a gente realmente precisa se avivar, querido. A gente precisa ter uma fé, assim, não só de viver por Jesus, mas de morrer por Jesus, se preciso for. E eu não estou falando para você, eu não sou hipócrita de falar para você que é fácil. Não é fácil a gente renunciar. Não é fácil. Mas o que Deus ele falou aqui nas promessas? Que Ele nos dá o Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo te ajuda, Ele me ajuda. Se não for por Ele, a gente não fica em pé, porque não é fácil. Que a gente coloque essa palavra no nosso coração na noite de hoje, amém? Que a gente venha entender que se Deus ele te salvar, se Deus ele te curar, se Deus ele te der um emprego, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus do mesmo jeito. Sabe, às vezes a gente, quer que o Senhor ele seja nosso servo. É ao contrário, nós somos servos do Senhor. Sabe, se Ele fizer, que nem diz na música, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus.
E está tudo certo, sabe? Assim, a gente tem que parar de murmurar. Por que o povo do deserto morreu? Por murmuração, sabe? Por não aceitar muita coisa, sabe? Às vezes tem muito mimimi, tem muito, como a pastora Lu falou no louvor do domingo passado, muito crente mimado. Os crentes de antigamente não era assim, não. Sabe? A gente tem que despertar. Por isso que o Senhor falou que o culto de hoje era de avivamento, amém? De despertamento e de renovo. Queridos, eu tinha pedido para a pastora separar um clipe, e a gente vai colocar daqui a pouco. Eu queria pedir para a igreja, esse clipe não é para chocar, mas esse clipe que a gente vai estar passando é só para a gente, assim, despertar, sabe? Isso que você vai estar vendo aqui, essa música que vai estar tocando, faz dela sua oração, vai passar a letra na tela. Faz dela sua oração. Pede para Deus que você quer ser um cristão como esses que a gente vai ver aqui no clipe. O clipe não é bonito, tá? Eu não vou passar nada de bonito, mas às vezes a gente tem que ter um choque de realidade, para a gente entender que a gente não está passando nada, sabe? Para a gente parar de tipo assim, tudo é motivo de desistir, tudo é motivo de parar. Então a gente vai estar passando um clipe. Eu quero que você, assim como você, sabe, fechou o olho e se imaginou lá no céu, né? O que é bom todo mundo quer, né? Eu também. Sabe, assim como a gente leu lá em Apocalipse 3 e a gente se imaginou no céu, juntinho de Jesus, sentando no trono com Ele. Se imagine no lugar desses irmãos. Esses irmãos que a gente vai estar vendo nesse clipe, eles não fizeram nada de errado. Sabe por que eles passaram por tudo isso que você vai ver agora? Por um único motivo, porque eles não negaram a Jesus. A gente está vivendo os últimos dias. Daqui a pouco a gente vai sim ser impedido de falar de Jesus. Até agora, eu não acredito que a igreja sofra perseguição. Eu não consigo falar que eu sou perseguida, sabe, que eu tenho luta, que eu tenho problema, ainda não, mas vai começar. Então, sabe, isso é para a gente se despertar. Sabe, assim, que nem está na palavra, né, que a gente está fazendo a campanha de hoje. Por essa causa me ponho de joelhos. Querido, que a gente, sabe, veja esse clipe e desperte e possa realmente estar orando para a gente alcançar a fé que eles têm. Sabe, porque a gente vai começar a enfrentar o que eles enfrentaram. Então, assim, sabe, não é à toa que a gente está aqui na noite de hoje, que o Senhor ele falou que Ele tem avivamento, que Ele tem despertamento, que Ele tem renovo. Sabe, quando você estiver vendo isso, se põe no lugar deles. E se você chegou aqui, se você vê isso e falar, Senhor, eu não tenho coragem de passar por isso, peça para o Senhor te dar força. Porque o culto de hoje é de renovo. Fala, Senhor, eu não aceito sair daqui, sabe, da mesma maneira que eu entrei. Eu não aceito sair daqui frio espiritualmente. Que o Senhor venha, sabe, me dar a fé desses irmãos. Que o Senhor venha mudar o meu coração, mudar as minhas prioridades. Querido, saia dessa noite daqui diferente. Sabe, é um culto de renovo espiritual. Esse culto é espiritual, eu falei desde o início. E depois que acabar esse clipe aqui, eu vou falar qual é a sexta promessa. A gente vai orar e vai encerrar. Mas quando você chegar na sua casa, lembre de tudo que você ouviu. Sabe, de tudo que você vai ver aqui. Sabe, pede para o Senhor te mudar. O Senhor, Ele falou, né, que Ele dá espírito de fortalecimento. Ele falou que Ele dá o Espírito Santo. Ele tem tanta promessa. Mas a promessa é o vencedor. Pede para o Senhor, Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda a me vencer, a vencer o meu eu, a vencer o meu cansaço, sabe? A vencer tudo isso que o mundo coloca como obstáculo para eu te buscar. Pede para o Senhor te ajudar a vencer. Eu vou colocar o clipe e depois, quando acabar o clipe, eu vou pedir para os pastores estarem vindo aqui na frente, para a gente estar orando pela igreja. Eu vou pedir para você, igreja, enquanto você vê esse clipe, como eu já falei, se coloca no lugar desses irmãos e pede para o Senhor te dar essa fé de viver e morrer por Cristo. Porque o tema dessa campanha é, por essa causa me ponho de joelhos. A causa é a igreja de Cristo. Amém?